Glória a Deus. A paz, meus irmãos, bom dia a todos. É um privilégio para mim, uma alegria estar aqui com os irmãos, podendo participar desse dia tão especial, que é o dia da igreja perseguida, onde temos aí essa oportunidade de trabalharmos a nossa consciência em relação àqueles irmãos que estão em situações bem difíceis, complicadas, no campo aí pelo mundo afora, não só no exterior, mas também aqui dentro do nosso próprio Brasil. Com certeza encontramos regiões onde a igreja ainda hoje sofre perseguições de diversos tipos, até mesmo daquelas em que a vida do próprio missionário é colocada em risco ou tirada por causa da pregação do Evangelho. Então esse dia é um dia especial porque é um dia que nós podemos trabalhar o nosso coração para entendermos que o dia da igreja perseguida não é apenas um dia, não é apenas o dia 30, mas todos os dias é o dia da igreja perseguida, porque nós temos irmãos que todos os dias estão padecendo e estão sofrendo, por causa da fé que nós também professamos. E glorificamos então por esta oportunidade. É também alegria pelo fato dessa igreja aqui, ter sido a primeira igreja evangélica que eu entrei na minha vida, Foi aqui, o púlpito ainda era para lá, E entrei aqui pelas portas ali, o recepcionista, me trouxe, colocou aqui atrás, pastor Gesso pregando lá na frente, começou a discorrer da minha vida sem saber quem eu era, E eu lá atrás olhando para aquilo, e pensando, eu digo, eu vou me embora, senão esse pastor vai me chamar lá para frente, que alguém deve ter dito que eu vinha para esse lugar, E é uma alegria realmente, porque foi aqui que eu ouvi o Evangelho a primeira vez, e a partir daí Deus me encaminhou, e hoje trabalhamos com missões, não apenas aqui no Brasil, no sertão nordestino, mas também no norte, nas regiões dos ribeirinhos, lá em Rondônia, ali no rio Guaporé, faz com a divisa com a Bolívia, como também no oeste da África, em alguns países onde nós já trabalhamos desde 2007, quando eu e a Alessandra, minha esposa, fomos missionários em um país chamado Gâmbia, e moramos lá 2007 e 2008, quando retornamos aqui novamente para Natal, e daí então começamos aqui uma escola de treinamento de missionários, de novos missionários, que desde então tem funcionado. Hoje a nossa base é ali ao lado do aeroporto de São Gonçalo, e temos recebido jovens de várias partes do Brasil, que têm vindo para cá para serem treinados e posteriormente serem enviados pelas suas igrejas para trabalharem entre povos não alcançados nas regiões do sertão nordestino. Hoje mesmo nós estamos com uma equipe de 6 jovens que estão em treinamento, são 6 meses do treinamento, e hoje eles estão em Monteirópolis, no Alagoas. Quem já ouviu falar dessa cidade? Monteirópolis, no Alagoas. É uma das 30 cidades menos alcançadas do sertão do Nordeste brasileiro. Uma cidade aí com quase 5 mil habitantes, mas que em 2018, quando chegamos lá, tinha menos de 1% de presença evangélica. Só tinha uma Assembleia de Deus, que tinha lá umas 10, 15 pessoas congregando. Tinha um outro missionário da Igreja Brasil para Cristo, que estava lá há 2 anos, mas não tinha batizado nenhum irmão ainda, nenhuma pessoa naquela cidade. E, pela graça de Deus, o Senhor disse aos nossos corações que seria o tempo daquela cidade frutificar. E aí enviamos um casal de missionários, e eles estão lá desde 2018, com uma igreja plantada, com vários irmãos batizados, e o Evangelho crescendo, florescendo naquela cidade, para a glória do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Quero ler aqui esses 5 versículos desse capítulo, da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Esse capítulo 3, esses 5 primeiros versículos, eu sempre costumo dizer que é a carta da igreja perseguida às igrejas que estão espalhadas pelo mundo. E não só um pedido de oração do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica a respeito de tudo o que eles viviam naquela geração, mas posteriormente se estendendo também a nós. Essa palavra chega aos nossos corações com muita força e com muito impacto, nos chamando para uma vida de intercessão, para uma vida de oração,
e já que é o propósito dessa manhã nós estarmos falando. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo aí entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância em Cristo Jesus. Amém? Essa carta, a segunda carta do apóstolo Paulo a essa igreja, é muito interessante dentro desse contexto de igreja perseguida. Porque quando o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, escreve essa carta, não muito tempo depois de ter escrito a primeira carta, mas sentindo a necessidade ali de escrever uma nova carta para essa igreja, trazendo alguns alertas, trazendo algumas correções doutrinárias que se fazia necessário naquela época e nesse contexto para a igreja em Tessalônica, ele nos mostra o quanto essa igreja era importante para a fé cristã, para a consolidação da fé cristã naquela geração. Ele mesmo diz aqui no capítulo 1 que por onde ele passava, ele fazia questão de falar do testemunho da igreja em Tessalônica, de falar de como esses irmãos viviam uma fé operosa, uma fé onde não apenas as palavras mostravam aquilo que eles acreditavam, mas as suas ações transmitiam de forma prática aquilo que eles criam e a quem eles serviam. E aí, dentro desse contexto, Paulo enxerga essa igreja também em meio a um contexto de perseguição muito intenso e muito forte. Não diferentemente do que ele passava e toda a sua equipe de missionários, pois desde o início da sua fé, a sua caminhada é marcada por perseguições, é marcada por lutas, é marcada por prisões, apedrejamentos, enfim, tentativas de assassinatos, naufrágios, uma vida marcada pela perseguição, uma vida marcada pelas lutas, e ele entendia que não apenas ele estava dentro desse contexto, logo ele não se colocava como sendo aquele especial, que lutava mais do que todos, ou que padecia mais, não, eu estou sendo perseguido, e você está aí que não é, então você está um nível abaixo de mim ou algo desse tipo. Ele entendia que a fé cristã ela era perseguida aonde ela estivesse. Não importa em qual cidade, não importa em qual localidade, cada contexto teria a sua forma específica de tentar calar a voz da igreja. A igreja do Senhor, ela tenta ser calada em todos os momentos e em todos os lugares. Não importa se dentro de uma prisão ou se aqui dentro de um shopping em uma capital aqui no Brasil. O evangelho, ele todos os dias tenta ser calado, tenta ser reprimido, mas glorificamos ao Senhor, porque a sua palavra diz que essas portas não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. E Paulo então escreve essa carta aos Tessalonicenses, e no capítulo 3, já se encaminhando para finalizar as suas palavras, ele solta então esse pedido de oração àqueles irmãos que estavam lá em Tessalônica. E é interessante demais, porque de outra maneira, talvez alguém poderia escrever uma carta pedindo oração para que conseguisse algum bem material ou conseguisse alguma coisa, prática, assim, que você pudesse pegar, que fosse palpável, uma casa, um terreno. Enfim, nós, como agência missionária, recebemos e-mails, contatos, todos os dias, de pessoas ao redor do Brasil e do mundo. Moçambicano nem se fala, todo dia tem um moçambicano que manda uma mensagem para mim no Facebook, pedindo uma oferta, pedindo uma ajuda, para comprar isso, para comprar aquilo outro. Mas o apóstolo Paulo aqui não, ele pede aos irmãos que não cessem de orar,
por um propósito específico. Qual era? Primeiro, era para que se propagasse o evangelho por todos os lugares aonde eles estavam. O coração de Paulo não estava preocupado com o contexto que ele estava vivendo aqui na terra. Ele estava preocupado com aqueles que estavam perdidos sem conhecer o evangelho de Jesus. Ele queria que, independente se preso ou se solto, se numa masmorra, num navio, ou quer que onde fosse, o evangelho estivesse sendo propagado. Então ele escreve aos irmãos e diz: meus irmãos, orem por nós, para que o evangelho continue sendo propagado. E ele diz, não sendo propagado apenas aqui aonde nós estamos, porque também eu sei que esse evangelho que está sendo propagado aqui, também está sendo aí entre vós. Essa mesma operosidade de milagres, de pessoas se convertendo, sendo alcançadas, aqui aonde nós estamos vivendo, eu sei que também aí estão acontecendo. E por isso eu quero que vocês, vendo o que Deus está fazendo aí, também orem por nós que estamos aqui. Esse é o princípio da intercessão. É estarmos em um lugar central entre dois pontos específicos. Talvez, se você lembrar de quando você estudava matemática e ia estudar a interseção dos círculos, você vai lembrar bem que o encontro daqueles círculos gerava um ambiente, gerava um local aonde era comum entre todos aqueles círculos que estavam ali dentro daquele encontro, daquela interseção. O A, o B e o C, em um ponto específico, eles se tornavam um ponto D. E esse ponto D era o ponto de intercessão. Ou seja, quando nós falamos em intercessão missionária, nós temos que entender quais pontos estão envolvidos para que possamos nos colocar então no lugar de intercessão. Paulo ele está mostrando isso para a igreja em Tessalônica. Por isso que ele faz o tempo todo aqui no capítulo 3 essa dualidade de pensamentos, mostrando nós aqui e vocês aí. E entre nós aqui e vocês aí, nós temos um ponto em comum, que são as orações que são apresentadas ao Deus que nós servimos. Então as orações e as intercessões são muito importantes para a vida cristã. Não digo apenas para a obra missionária, mas digo para a vida prática da igreja mundial, da igreja do Senhor Jesus que está espalhado sobre toda a terra. Então ele diz, olha, orem por nós para que o evangelho se propague e também ele seja glorificado, como também está acontecendo aí no meio de vocês. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Em um segundo momento, ele diz que também essas orações deveriam auxiliá-los, não apenas os que estavam lá, mas os que também estavam em Tessalônica, dentro de uma dinâmica de que eles fossem livres dos homens maus e dos homens perversos. Paulo sabia que o evangelho tinha que ser pregado, tinha que ser anunciado, mas ele sabia também que haviam aqueles que combatiam contra essa prática. Aqueles que saíam de casa com um único pensamento: hoje nós vamos calar a boca de alguém que está querendo falar do nome de Jesus. E se você acha que isso só acontece na Coreia do Norte, se isso só acontece nos países que estão dentro do mundo muçulmano, você está fora completamente do contexto da igreja. Porque se você for aqui na UFRN, você vai encontrar pessoas que acordaram pela manhã e estão saindo de casa dizendo: hoje nós vamos calar a boca de um crente naquele lugar. Hoje dentro da sala de aula eu quero ver quem é o crente que vai abrir a boca para dizer que Jesus é o Senhor. E esse contexto mostra a realidade dos homens maus e dos homens perversos, porque infelizmente a fé não nasce no coração de todos. É isso que Paulo está dizendo aqui aos irmãos: olha, a fé não é de todos, a fé não está no coração de todos, logo esses irão nos perseguir, irão tentar nos matar, irão tentar nos calar. Mas se nós se juntarmos em um ponto de intercessão uns pelos outros, Deus nos dará o livramento, aleluia. E muitas vezes, meus irmãos, esses livramentos
não são os livramentos que nós esperamos ou que nós achamos que deveria acontecer. Eu estava olhando a peça de teatro dos irmãos aqui, e quando naquele momento em que está ali os homens com as armas apontadas e Jesus chega, e quem cai não são os irmãos, quem cai são aqueles que iriam agredir. E eu pensando ali, eu digo, Jesus, era muito bom se fosse assim o tempo todo, né? Bom seria se aqueles cristãos coptas que estavam na beira da praia, com os seus algozes ali nas suas costas e com as facas nas mãos para cortar o seu pescoço, bom seria se naquele momento quem caísse não fosse os cristãos, mas fossem aqueles que estavam lá para sacrificá-los. Mas Deus tem a forma, meus irmãos, de dar livramento na terra. E nós, na nossa carnalidade, na nossa humanidade, se não aplicarmos o nosso coração ao Espírito para entendermos o que Deus está fazendo, nós podemos até mesmo nos perder em nossa fé, achando que Deus nos abandonou, ou achando que Deus não está vendo o que está acontecendo com a sua igreja. Ou talvez você até pensou em vendo um desses vídeos dizendo aonde estava Deus quando isso estava acontecendo. Eu lhe digo que Deus estava lá, ao lado deles. E não só lá, ao lado deles, Deus está dentro deles. Eu sempre, quando vejo, eu me pergunto, por que esses caras não fazem nada? Fazem 30 anos que eu luto jiu-jitsu, eu sou lutador de jiu-jitsu, amo, é uma prática esportiva que eu tenho. Hoje, como forma também de evangelização, evangelizo muito, já ganhamos irmãos, pessoas lá, batizamos pessoas lá dentro da academia. E quando eu vejo, eu fico pensando, eu digo, rapaz, por que não tem nenhum irmão desse que, sei lá, na hora levanta, dá um chute num, sai correndo, né? Faz alguma coisa, esperneia, não vou deixar esses caras me cortar meu pescoço, não. Se for para matar, que mata de um tiro, mas, né, sai correndo na praia, gritando, aperreado. Por que os caras ficam ali, parados, olhando para a câmera? Os caras ali falando atrás, dizendo o que é que vão fazer. Olha, nós estamos aqui, vamos matar, porque não negaram a Jesus, e a única fé em Alá, e pá, falando, e aí vai, começa a cortar o pescoço dos caras, e os outros lá esperando também para ser mortos. A única palavra que vem ao meu coração é a do Espírito Santo dizendo que eles não reagem, eles não se esperneiam, porque eles sabem para onde eles estão indo. Eles sabem quem está lá com eles. Eles sabem que aquilo ali não é o fim, aleluia. Por isso que eles permanecem firmes, sem negar ao Senhor. Eles sabem que há algo mais além daquela vida transitória que eles estão vivendo e que nós também estamos vivendo. Existe algo mais, meu irmão. Tudo isso é passageiro. Às vezes, quando eu falo isso para as pessoas que até, né, com o coração mesmo puro, né, querem, sempre quando chamam a gente para ministrar, não, diga aí o seu currículo, diga aí o que é que você, né? Eu sempre digo, rapaz, diga que é o servo do Deus Altíssimo, não é demagogia, nem querendo, né, ser santo demais, não é isso, é porque todas essas outras coisas são transitórias. Presidente da MEF, daqui a pouco eu não vou ser mais, outra pessoa vai assumir. Esposo de Alessandra, daqui a pouco eu posso morrer. Se eu morrer primeiro do que ela, vai que ela arranja outro missionáriozão bonito aí, pronto. Passou. Pai de Davi e Bela Guarda, morre. Pronto, daqui a pouco é só uma lembrança lá atrás de um pai amoroso que cuidava e tal, que ensinava a palavra. Mas aí pode ser que tenha um outro missionário que vá cuidar, que Deus levante para cuidar das crianças. É transitório, é passageiro, mas servo do Deus Altíssimo não. Isso é permanente. Isso é eterno. E é por isso que nós devemos exercitar a nossa mente a não perdermos o foco dessa eternidade, meus irmãos. Porque se nós perdermos, nós vamos nos enrolar nesta geração. Nós vamos nos engoldar com todas as armadilhas que o inimigo está todos os dias colocando, querendo nos calar diante da obra que temos para fazer. Paulo estava preocupado com isso.
com a constância e com a fé dos irmãos em Tessalônica. Ele não estava preocupado se estava tendo perseguição, porque ele mesmo disse no capítulo 1, isso é para a glória de Deus. Isso mostra a justiça de Deus. Está sendo perseguido? Não se preocupe, isso é para revelar a justiça de Deus. Mas a preocupação dele era com a constância, com a vida prática da pregação do Evangelho, porque ele sabia bem, aqui no versículo 3 ele diz: todavia o Senhor é fiel. Ele sabia a quem ele servia, ele tinha entendimento, ele tinha consciência a quem ele estava servindo, e isso fazia com que ele passasse facilmente por todos os engodos que tentavam abafar a sua fé ou calar a sua voz no que diz respeito à propagação do Evangelho. Se nós perdemos a visão da eternidade, meus irmãos, o nosso coração vai se voltar para as coisas que nós estamos vivendo no momento. Eu digo isso porque quando nós viajamos, e toda a experiência desses anos, com missões transculturais, com povos não alcançados, outras culturas, eu amo culturas, eu amo estar em meio a localidades onde eu vou passar vergonha comendo alguma coisa, porque eu não sei como é que come, porque são culturas diferentes, pensamentos diferentes, formas diferentes. Eu amo isso e vivo no meio disso o tempo todo. E choques culturais que nós passamos e que nós enfrentamos é pelo simples fato de nós querermos implicar a nossa realidade, a realidade deles. Um exemplo prático disso foi quando nós chegamos na Gâmbia. Não havia eletricidade no país, eram muito poucas casas que haviam luz elétrica, a maioria era com gerador. E os irmãos adoravam a Jesus em uma casinha pequenininha, 30, 40, 50 pessoas dentro daquela casinha, sem energia, cada um com a sua lanternazinha, uma vela acesa lá no canto da sala. E os irmãos ali louvando, 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 e no nosso coração ficava aquele sentimento: meu Deus, lá no Brasil são tantas luzes, luz demais, a gente deixa a luz acesa, deixa a luz de casa acesa, deixa isso acesa, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A dor não era neles, a dor era na gente, era em mim. Eles não estavam sentindo dor nenhuma, pastor. Não tinha dor nenhuma neles. Nada de dor. Não havia, meu Deus, aqui, cadê a luz? Bota a luz. Não havia nada disso. Havia em mim, que estou vindo de um contexto completamente diferente. E eu vendo aquilo ali, rapidamente eu providenciei uma campanha na internet, comprei um gerador, comprei lâmpada, comprei tal, e aí fui lá, fiz a instalação elétrica da casinha todinha, gerador, e ligou, fizemos um culto à noite com luz e tal, e foi aquela festa. Os irmãos dançando, a poeira cobrindo, ninguém via ninguém, glória a Deus, aleluia, aquele movimento. Passou-se uma semana, passou-se 2 semanas. Na terceira semana, quando eu volto lá para o culto, que chego lá à noite, tudo escuro. Eu digo: oxe, foi o que aconteceu? Chamei os irmãos, foi o que aconteceu? Queimou o gerador? O que foi que aconteceu? Teve algum problema? Não, é porque acabou a gasolina. Eu digo: oxe, e por que não foi no posto ali e comprou gasolina para botar, para poder ter energia? Não, pastor, a gasolina é muito cara. Com 1 litro de gasolina a gente compra arroz para os irmãos comerem. E eu digo: meu Deus, aonde é que o nosso coração está? Na gente ou naqueles que estão vivendo as suas realidades? Se eu tivesse aplicado o meu coração a interceder, a perguntar a Deus qual era a necessidade daquele povo, talvez Deus teria me dito, talvez não, com certeza Ele teria dito: alimente-os, porque eles estão necessitados, com fome. E talvez teria dado até uma lapada ainda maior, teria dito: porque eu sou a luz deles. Eu não sei se o Espírito fala com você assim, mas comigo, eu sou cearense, de vez em quando ele, falam cearenseis comigo, assim, puxando a orelha, Dentro da intimidade de cada um, logicamente.
Mas Paulo ele está preocupado com essa constância, entendendo todos os contextos, entendendo todas as realidades e sabendo que o Senhor ele é fiel para cuidar tanto daqueles que estão lá como daqueles que estão aqui. A intercessão, meus irmãos, é muito poderosa, é muito importante para a vida da igreja. Eu acho interessante quando Paulo diz, olha, ore por nós, para que a igreja, porque isso era um ensinamento que Paulo já tinha passado, tá? Paulo estava falando aos Tessalonicenses de algo que ele já tinha ensinado lá atrás. Por isso que na carta ele diz, olha, eu já ensinei isso para vocês. Eu estou apenas reforçando. E ele falava, a carta aos Tessalonicenses, se você for estudar ela, você vê que Paulo ele falava com alguns códigos específicos na sua linguagem. Porque outras pessoas tinham escrito uma carta dizendo que era de autoria dele, dizendo que Jesus já tinha voltado e tal, e querendo corromper a fé dos irmãos. E Paulo então escreve a segunda carta e ele coloca algumas palavras-chave, mas que não eram palavras ocultas, eram palavras do contexto, do relacionamento interpessoal deles. Para que quando os irmãos lessem, dissessem, opa, aqui é Paulo. Acaba que fala assim, agora não é pela uma assinatura não, agora é pela linguagem, é pela forma como ele fala. Então Paulo, ele sabe que quando esses irmãos estão orando e intercedendo pelos missionários que estavam na sua segunda viagem missionária, ele sabe que eles também estão sendo abençoados. Quando eles intercedem por Paulo na sua missão, Deus também está abençoando eles aonde eles estão. Por isso que como a palavra é glorificada lá, também é aí entre vós. Porque só intercede quem é grato ao Senhor, pelo que Deus tem feito. Para se colocar na brecha por esses irmãos, nós precisamos entender o que Deus tem feito em nossas vidas. A graça, o amor que Ele tem derramado sobre nós, aí a gente tem coragem de dobrar o joelho para orar pelos irmãos que estão presos, pelos irmãos que estão isolados, pelos missionários que estão no campo. Eu lembro de certa vez quando nós estávamos, eu e a Alessandra lá em Gâmbia, e estávamos na nossa casa com vários jovens lá, ensaiando algumas peças de teatro, para poder fazer um trabalho de evangelização lá entre os muçulmanos. E quando nós estávamos lá, um jovem muçulmano lá, de alguma forma ele encontrou uma brecha e entrou lá na nossa casa e se escondeu lá dentro do nosso quarto. Ninguém viu. E nós ficamos lá na sala ensaiando e tal. Mas por um milagre de Deus, por uma revelação divina, um desses jovens foi lá no quarto e achou esse rapaz lá escondido, e aí nós tivemos a oportunidade de colocar ele para fora. Mas depois nós ficamos pensando, meu Deus, o que é que teria acontecido? Já pensou se eu pego esses jovens e digo, amor, estou indo lá deixar os jovens, volto já, e tivesse ido embora e a Alessandra tivesse ficado só em casa? Algo muito pior poderia ter acontecido. Mas naquele dia Deus, o Senhor fiel, deu o livramento para nós. E aí alguns dias depois nós fomos acessar o nosso e-mail. Na época não tinha nem WhatsApp, esses negócios, era mais e-mail. E quando acessamos lá, a caixa de mensagem tinha um e-mail de uma mulher aqui no Brasil, de uma senhora aqui de Mossoró. E no e-mail ela dizia, olha, hoje Deus incomodou muito o meu coração para orar por vocês. Eu não sei o que era, mas era uma angústia muito grande. E eu passei ali, aquela manhã, entrando para a tarde, orando por vocês. E aí quando a Alessandra pegou a data, pegou o horário, fez a conversão, porque lá são 3 horas a mais do que aqui no Brasil, ela viu que era exatamente no momento em que nós estávamos reunidos com os jovens lá em casa. Deus levanta uma mulher de Mossoró para estar orando por nós na Gâmbia. E Deus dando livramento para nós naquele país. Esse é o poder da intercessão, meus irmãos. Não ache que as suas orações, elas não vão fazer ou influenciar em nada do que diz respeito da expansão do Evangelho. Ela é a mola propulsora desse Evangelho.
São as orações da igreja que faz com que o evangelho avance, com que o evangelho prospere, com que o evangelho floresça nos lugares aonde eles chegam. A gente recebe muitos jovens aqui na nossa base missionária, e eles ficam, alguns deles, né, graças a Deus que não são todos, mas alguns ficam revoltados, porque a gente gosta de orar. Não, pastor, mas é porque ora demais, só quer orar. Eu digo, meu filho, é porque a gente tem que falar com o dono para saber como é que o negócio vai ser. Outros querem saber onde é que vai ser, para onde é que nós vamos. Eu digo, eu não sei. Nós estamos orando, eu sei que Deus vai nos levar e nos conduzir, nós vamos chegar no lugar aonde Ele quer que nós cheguemos. Mas as pessoas, elas ficam angustiadas, sabe por quê? Porque elas não conseguem depender de Deus. São acostumadas com o imediatismo. Eu tenho que saber agora. Você tem que me dizer agora. Eu não digo de jeito nenhum, pode espernear. Diga, rapaz, eu não sei não. Eu não sei, eu não vou dizer que eu sei, eu não sei. E quando é que você vai saber? Eu digo, também não sei, só quando o Senhor falar. Porque se nós servimos a um Deus que é Senhor, que é Rei, que reina sobre nós, que governa sobre todas as coisas, eu acredito que Ele deva ter a sua vontade sobre as nossas vidas como prioridade. Logo, se isso é uma verdade, ela deve ser prática no nosso dia a dia. E na obra missionária, onde nós estamos em uma dinâmica de movimento externo, todos os dias, indo para lá, indo para cá, aí sim é que nós precisamos da direção do Espírito de Deus. Para sabermos aonde Deus está preparando a terra para que a semente seja plantada. Porque nós não devemos nos mover por necessidades. Essa semana um pastor falando comigo, ele tem um casal lá conosco, que nos ajuda bastante no trabalho de base, né, no trabalho administrativo, nos projetos locais lá que nós temos. E nós estamos preparando ele para o próximo ano enviar eles para o campo missionário, talvez para o Piauí, para trabalhar em um triângulo de cidades que tem lá no estado do Piauí, onde tem Santa Cruz dos Milagres, São Félix do Piauí e Prata do Piauí. São 3 cidades. E eu digo que é o cinturão de resistência do Piauí, essas 3 cidades. Romarias, muita idolatria, um contexto de pobreza, uma situação muito carente. Nós queremos montar uma base missionária no meio dessas 3 cidades para dar um pipoco no inferno lá e dar uma coisa acontecer. E aí nós estamos preparando esses jovens para ser enviado. Aí um pastor visitando essa semana lá na base, ele disse, rapaz, Bela Guarda, se esses irmãos aqui forem embora, vai quebrar suas pernas. Eu disse, vai não, pastor, porque minhas pernas é Jesus. Irmão vai, irmão vem. Eu só sei de uma coisa, pastor, que eu e a Alessandra, nós vamos estar aqui daqui a 10, 15, 20 anos, porque Deus já falou conosco isso. Lá no início, o Senhor falou conosco e nos já deu um plano. E nós estamos andando e seguindo dele. Então eu sei que eu e ela estaremos aqui. Agora o resto, pastor, aí é o dono que vai saber. Ele vai conduzir. Devemos aprender a depender de Deus, meus irmãos. Isso é um exercício prático, diário para as nossas vidas. E a oração e a intercessão influenciam muito nesse processo. Porque nós não temos apenas confiança nos homens, mas confianças nos homens, no Senhor. Era o que Paulo falava para aquela igreja. Nós também temos confiança em vocês, mas no Senhor. Nele. É nele que tudo acontece. De que não só estáis praticando o que nós ensinamos e ordenamos, como também vocês vão continuar a fazer. A igreja vai continuar sendo perseguida, meus irmãos. Não pense que ela vai deixar de ser perseguida, não. Ela vai continuar sendo perseguida. É como aqueles que lutam para querer acabar com a pobreza no mundo.
Jesus disse: vocês sempre vão ter os pobres entre vocês. Vocês podem espernear, vender tudo o que vocês tiverem, vocês não vão conseguir acabar. Porque isso é um reflexo da humanidade caída. Isso é um reflexo de uma humanidade que precisa ser resgatada. E eu vou fazer isso, não é vocês. Sou eu que vou redimir o pobre, sou eu que vou redimir o algoz e o perseguidor, sou eu que vou alcançá-los. Enquanto isso, a nossa missão é continuar pregando, orando e intercedendo por todos os povos da terra. Para finalizar, eu quero deixar para vocês um documentário para vocês assistirem. Um documentário, ele tem traduzido na internet, que é Ovelhas em Meio aos Lobos. Fala a respeito da igreja iraniana. São 2 capítulos desse documentário. O primeiro é sobre a igreja iraniana. Depois é sobre o contexto da igreja mundial. E ele fala sobre esse contexto de perseguição. É um documentário que nós utilizamos lá nas nossas escolas, sempre passamos para os alunos que lá estão. E é interessante demais que quando nós assistimos aquele documentário, o sentimento que vem no nosso coração não é um sentimento de tristeza ou de compadecimento do sofrimento daqueles irmãos por estar sendo perseguidos. Isso é muito interessante. Eu falo sempre para o pessoal, quando eles terminam de assistir, nós fazemos uma roda, de conversa com eles. E aí eu pergunto para eles, qual foi o sentimento que veio no seu coração? E sabe qual é o sentimento que vem no coração de todos que sempre assistem? De vergonha. De vergonha pelo evangelho prático que aquele povo vive. Pela fé operosa que eles demonstram. Pelo nível de relacionamentos que eles têm uns com os outros. A perseguição é secundária no que diz respeito a chamar a nossa atenção. O que chama a atenção é como eles vivem um evangelho operoso em obras e em fé. E eu acredito que é isso que nós precisamos resgatar na nossa própria vida. É uma vida de evangelho prático, operoso em fé e obras, aonde Jesus é glorificado em tudo aquilo que nós fazemos. Nos relacionamentos, nos trabalhos, nas faculdades, nas ruas, nos ônibus, aonde nós estivermos, ali o evangelho precisa ser anunciado, proclamado. Quando isso acontecer, nós seremos também perseguidos, mas também não cessaremos de falar, continuaremos falando, orando e intercedendo uns pelos outros. Nós intercedendo por eles, eles intercedendo por nós. E juntos como igreja, avançamos na terra para a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, para nesses últimos tempos, possamos demonstrar de forma prática, operosa, uma fé verdadeira, naquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.